Pessoal. Bom dia, Bruno. Tudo de bom aí para você? Valeu, Cícero. Conforme avisei, estou gravando a partir de agora o vídeo, tá? E o vídeo vai ficar disponibilizado lá no YouTube e os links vão ser disponibilizados para a turma, para quem não pôde participar da aula, acessar os vídeos depois. Optem se querem mostrar a bela imagem ou se querem substituí-la por alguma coisa. Microfones desligados, querendo tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, só ligar o microfone, mas enquanto não estiver falando, deixa ele desligado. Vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer a correção da peça da semana passada, para depois a gente entrar no conteúdo da aula de hoje, tá bom? Apareceu o que aí para vocês? A tela está em branco ainda, professora, mas já está aparecendo a tela do computador. Agora sim abriu. Então, vamos lá. Outra coisa, depois dessas alterações de segurança do Zoom, agora as entradas precisam ser permitidas. E quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver se tem alguém pedindo permissão para entrar. Então, se souberem de alguém que esteja querendo entrar e não esteja conseguindo, avisem por aqui, por favor, tá bom? Ok, professor. Vamos lá. A peça que a gente fez na semana passada foi relativa àquele caso do tio de uma jovem que foi agredida, né? Supostamente estaria sendo agredida pelo namorado e o tio fez a intervenção para fazer cessar aquela agressão. E aí vocês tinham que fazer a defesa em forma de resposta à acusação, uma vez que o tio da jovem foi denunciado pela prática do crime do 129, parágrafo 1º, ou seja, lesões corporais tentadas, já que acumulado 129 com o artigo 14. Tem a questão do prazo também para ser analisado, enfim, a situação era essa. Me parece que a arma, ela não atirava, não é isso? Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido que mantinha no imóvel, devidamente registrada, tendo autorização para tanto, com a intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Laura, apertou o gatilho para efetuar o disparo na direção de sua perna. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho causou temor a Lauro, que fugiu. Lá na frente, diz que o laudo pericial da arma de Patrick apreendida concluiu pela total incapacidade de efetuar os disparos. E a questão também diz, em algum momento aqui, que com a intenção de causar lesão corporal, né?
ele tinha a intenção de causar lesão corporal no agressor, mas a arma não funcionou. E a intenção de causar lesão corporal no agressor era para fazer cessar a agressão. Como é que a OAB, na verdade, procedeu à correção dessa peça? Primeiro, a questão do endereçamento, que eu já disse a vocês que o endereçamento é relevantíssimo. E aí, como o crime aconteceu na comarca de Araruama, no Rio de Janeiro, e já há, inclusive, um processo em andamento, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, o que acontece? Você tem que endereçar a sua peça para a comarca onde o processo já está em desenvolvimento. Na queixa-crime, quando a gente fez, a questão era, você ia determinar o juízo competente, o processo ia começar com a sua peça de queixa-crime. Aqui, na resposta à acusação, e daqui por diante, as peças outras que vocês vierem a fazer de primeira instância, o juízo já estará firmado, o juízo competente já foi definido. Então, você vai direcionar a sua peça para esse juízo competente que já foi definido. Depois do endereçamento, a questão relativa à qualificação. Falei para vocês na aula passada que há diferença na qualificação entre a qualificação de uma queixa-crime e a qualificação de uma resposta à acusação e das outras peças seguintes. Por quê? Porque na queixa-crime você está iniciando o processo. Então, é necessário que você estabeleça quem são as suas partes. E aí você precisa qualificar pormenorizadamente tanto o autor da ação, que é a vítima do crime, quanto o réu, que é o autor da ação criminosa, o autor da conduta criminosa. Então, aqui na resposta à acusação, você já não precisa fazer aquelas duas qualificações pormenorizadas. Por quê? Porque a vítima, autora da ação, vítima do crime, autora da ação, ela já está qualificada lá na peça de denúncia ou então na peça de queixa-crime que iniciaram, uma ou outra iniciou o processo e agora o que você vai fazer é só dar continuidade. Então, na sua peça, você só vai, aqui na resposta à acusação, você só vai qualificar o réu no processo, que é o autor da conduta criminosa. Depois disso, você vai dar nome à sua peça, dizer que a sua peça é uma peça de resposta à acusação, e lembrem que eu disse a vocês também na aula passada que as respostas, as defesas no processo penal, elas podem se dar por 3 nomes diferentes e em 3 situações diferentes específicas, e a resposta à acusação é a mais comum de todas, é a forma de defesa padrão, e ela encontra suporte no 396A do Código de Processo Penal. Então, eu vou dizer o endereçamento, vou falar quem é o meu réu que eu estou pretendendo defender, quem é ali o autor daquela petição de defesa, dizer que a minha peça é uma peça de resposta à acusação e que ela encontra fundamento no artigo 396 ou 396A. Então, para o endereçamento aqui, a OAB pontuou 10 décimos e para o fundamento da peça chamada de resposta à acusação, a OAB também pontuou com mais 10 décimos. Depois você abriria, aliás, aí depois que você faz a qualificação e põe o nome da peça, você vai iniciar aquele primeiro bloquinho que a gente chama de dos fatos e vai narrar sucintamente, de forma objetiva e clara, o que foi que aconteceu, pelo que o seu cliente está sendo denunciado. Então, você vai dizer que o cliente está sendo denunciado pela prática do crime de lesões corporais graves, tentadas, e que, portanto, você vai estabelecer, a partir dali, a sua defesa.
Então, depois dos fatos ou antes dos fatos, eu disse a vocês que poderia ser antes ou depois dos fatos, você vai começar a trabalhar aqui um bloquinho novo, que a gente não usa na acusação, na queixa ou na denúncia, mas que a gente usa a partir de agora como meio de defesa, que são as preliminares. Então, eu vou abrir um tópico chamado de preliminares ou preliminarmente. E nesse bloco, nesse tópico, eu vou falar sobre todas aquelas causas que prejudicam a análise do mérito. Então, se eu tenho alguma nulidade para arguir, alguma coisa que, se o juiz acolher, ele nem vai analisar o mérito da questão, então tudo isso eu tenho que colocar aqui. Por exemplo, ocorrência de prescrição ou ocorrência de qualquer outra causa extintiva de punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal. E qual era a preliminar que a gente tinha para arguir aqui nesse processo? A questão da citação, porque diz o anúncio da questão que o oficial de justiça foi citá-lo e ele não foi encontrado. O réu não estava no momento da tentativa de citação, então o oficial de justiça voltou no outro dia e fez a citação por hora certa. Então, ele fez uma visita e, sendo inexitosa essa visita, na segunda visita, no dia seguinte, ele já estabeleceu, então, a citação por hora certa, sendo que no primeiro dia ele comunicou aos vizinhos que viria no segundo para fazer a citação por hora certa. Então, o que é que eu preciso alegar aqui? Nulidade na citação. Por quê? Porque para que a citação ocorra por hora certa, conforme o artigo 362 do Código de Processo Penal, é preciso que sejam estabelecidas algumas regras. E o que é que o CPP fala no 362? Ele diz que, verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. Então, é preciso que se configure que o réu estava se furtando à citação. E, na verdade, a questão diz que ele não estava se furtando, ele estava em viagem. E, embora o 362 do CPP diga que você vai observar essas regras no 227, nos 227 a 229 do CPC, Código de Processo Civil, que a gente vai usar subsidiariamente, porque é lá que a gente encontra as regras para a citação por hora certa. Na verdade, os artigos não são esses. Os artigos citados aqui no CPP correspondem aos artigos do antigo CPC. Com a edição do novo CPC, a citação por hora certa foi para o artigo 252. Então, as regras sobre como se desenvolve a citação por hora certa estão no artigo 252 do Código de Michele, Civil. Oi. então, eu vi essa questão aí, eu fiquei com dúvida, na verdade, eu queria saber, porque assim, eu fiz a citação ao artigo de forma literal, e assim, na forma literal do artigo lá no Código Penal ainda encontra-se em referência ao antigo. Só que eu coloquei o antigo da forma que estava, né, porque eu fiz referência à forma literal do artigo, em aspas, só que eu identifiquei lá que tratava-se do antigo e coloquei a referência ao novo dispositivo também. E aí, dessa forma, fica correto ou eu teria que mudar o artigo lá? É exatamente isso. É exatamente isso. Porque eu vi que teve gente que fez a transcrição do 362 do CPP e falou que a citação estava errada. Mas aí não disse por que ela estava errada. E é justamente isso que você fez.
Então, eu vou dizer, conforme o artigo 362 do CPP, a citação é nula porque ela não seguiu as regras do 252 do CPC. Por quê? Era prevista a citação por hora certa nos 227 a 229 do CPC, mas o CPC de 73, com a edição do CPC agora 2015-2016, a gente tem que essas regras estão previstas no 252. E o que essas regras falam? Falam que o oficial de justiça tem que tentar a citação por 2 vezes. E não conseguindo, porque o réu está se furtando, aí ele faz a citação por hora certa. Então, qual é a nulidade? Ele não fez 2 tentativas. Ele fez uma tentativa e, embora não houvesse característica de que o réu estava se furtando a citação, ele no dia seguinte já procedeu à citação. Então, a forma, Bruno, como você manifestou, é exatamente a forma que deveria ser manifestada a questão da preliminar da nulidade. Então, o que é que a gente precisaria dizer aqui? Que o 362 do CPP prevê que a citação deva ocorrer conforme as regras do CPC, e o CPC diz que é preciso que haja 2 visitas antes da citação por hora certa. Então, essa é a nulidade. E aí, falando sobre a nulidade, você poderia pontuar até 75 décimos. Primeiro, dizendo que aquela questão é uma questão preliminar, aí no item 3, e que, portanto, ela precisa ser analisada antes mesmo do mérito, e depois mais 25 décimos no item 4, se você sabe explicar a razão daquela nulidade. Então, é exatamente isso que você colocou, Bruno. Mais alguém quer falar sobre a questão da preliminar? Alguma dúvida para a gente passar para o mérito? Professora, eu coloquei, de acordo com o artigo 362 do Código Penal, aí eu botei combinando com os artigos 252 e 253, parágrafos 1 e 2 do novo Código de Processo Civil, entendeu? É assim que eu coloquei. Pronto, o que interessa é que você saiba que a regra ela já não está naqueles que estão previstos lá no CPP. Ela já tem previsão nova conforme a edição nova do CPC. Pronto, pois eu coloquei dessa forma aí. Oi? Pois eu coloquei desse jeito, assim, eu citei já no novo Código de Processo, que eu percebi que o anterior já não estava mais em vigor. Aí, disse a vocês na aula passada, né, que tivesse cuidado com o artigo, porque embora tivesse lá expresso no CPP, já não correspondia mais aos artigos que falavam sobre a citação por hora certa. Então, daqui por diante, cuidado com as preliminares, tá? A gente vai sempre estar usando preliminares aí nas defesas que nós fizermos daqui por diante. Tem um aviso aqui de 10 minutos para acabar a sala. Obed parece que ainda não entrou. Na hora que a sala encerrar, já não precisa aguardar nada, ele vai ficar salvando imediatamente. Eu já vou abrir uma nova sala e vou mandar o link para Bruno, porque eu não vi Obed aqui ainda hoje. Tá bom? Quem é a vice? Rafaela, é? É a Aline. Também não está aqui, né? Não vi, não. Pronto. não vi ele, não. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, sobre preliminares? Não, professora. Então, vamos lá. Não. Entendido que agora a gente vai trabalhar com esse tópico falando sobre preliminares, sempre para trabalhar essas causas que impeçam a análise de mérito, chamadas de prejudiciais de mérito. Então, fatos, preliminares, mérito. Ou então, preliminares, fato, mérito. Ok? No mérito, o que a gente precisava fazer? Eu tenho 2 matérias de defesa aqui para Patrick. Quais são? O Ministério Público o denunciou pelo crime do 129, parágrafo 1º, na forma tentada do artigo 14, ou seja, tentativa de lesão grave. Qual é a minha matéria de defesa agora, já o meu mérito? Aí eu vou pedir a absolvição de Patrick, por quê? Primeiro, a perícia disse que a arma que Patrick usou para atirar, ela é
imprópria, ela possui algum defeito que a impede de atirar. Não foi um defeito no momento do crime, é um defeito inerente da arma que a torna imprópria para o fim desejado. Então, o que eu tenho aqui? Impropriedade absoluta do meio vai caracterizar o quê? Um crime impossível. Então, o que aconteceu ali não foi uma tentativa de lesão, foi um crime impossível pela impropriedade absoluta do meio, ineficácia, na verdade, desculpe, absoluta do meio. O que eu precisaria pedir? Já no mérito, considerando que o laudo diagnosticou a ineficácia absoluta da arma utilizada por Patrick, o que eu tenho é a ocorrência do instituto do artigo 17 do Código Penal, que é o crime impossível, quando por impropriedade absoluta do objeto ou ineficácia absoluta do meio, o sujeito não responde pela tentativa do crime que ele queria praticar. Então, pedindo a absolvição sumária, porque o fato narrado não constitui crime, 40 décimos. Depois falar que não se deve punir a tentativa porque configurou-se o crime impossível do 17, mais 80 décimos. Fazer menção ao laudo que constatou que a arma não era apta a efetuar os disparos, mais 50 décimos. Então, só aqui eu tenho 1,70 de pontuação só falando sobre crime impossível. Depois, terminadas as alegações sobre crime impossível, o que é que você vai falar sobre excludente de ilicitude de forma subsidiária? Eu tenho duas matérias que vão ensejar a absolvição do sujeito. Se houve crime impossível, obviamente, ele não pode ser condenado, punido pela ocorrência do crime impossível, por força do que dispõe o artigo 17. Depois, caso o juiz não entenda pela ocorrência do crime impossível, deve reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa. Por quê? Porque Patrick não quis matar Lauro. Patrick só quis... Aliás, é Patrick o nome do tio? Agora eu me embolei. Patrick. Patrick. Patrick não quis matar... Eu estou pensando aqui na outra peça, já estou confundindo os nomes. Patrick não quis matar Lauro. Patrick só quis lesioná-lo para assustá-lo, para que ele parasse de agredir a sua sobrinha. Então, o que é que aconteceu ali, na verdade? Uma legítima defesa e uma legítima defesa de terceiros. Ele não podia, em virtude das suas debilidades, agir de outra maneira senão daquela que ele agiu. E ele só agiu daquela maneira, usando dos modos necessários e moderados à sua disposição para praticar a defesa da própria sobrinha que estava sendo vítima de agressões. Então, o que eu tenho aqui? A legítima defesa de terceiros, artigo 23, cumulado com o artigo 25 do Código Penal. Então, o que eu peço, mais uma vez? Também a absolvição em virtude da ocorrência da legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, fazer a citação dos artigos de cada coisa que você alega. Olha aqui, artigo 17 no crime impossível, 25 na legítima defesa, 23 nas excludentes de ilicitude. Tudo isso pontua. Não é só você falar sobre a coisa, é falar e fundamentar. E quando eu digo fundamentar, fundamentar juridicamente, dizendo onde é que eu encontro o respaldo jurídico para aquilo que eu estou dizendo. E dizer também que ele usou dos meios necessários para repelir injusta agressão e injusta agressão de terceiro, tudo isso vira pontuação. Olha o tanto de ponto aqui também, só pela legítima defesa, 1,20, 1,30, 1,55. Então, só aqui falando sobre crime impossível e legítima defesa, você já conseguiria mais de 3 pontos
para a sua peça, desde que você falasse sobre tudo isso aí que o gabarito tem pedido. Então, no mérito, na preliminar, eu alego a nulidade da citação e no mérito eu vou alegar duas causas de absolvição, que é o crime impossível e é a legítima defesa. Quanto ao mérito, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Deixa eu fazer só mais uma observação aqui, gente. Falamos das preliminares, falamos do mérito, agora a gente vai para o pedido final. Está aqui o gabarito, o espelho de correção do pedido final. O que é que eu vou fazer na minha peça de defesa? Lá na minha peça de acusação eu pedi o quê? Que a parte fosse condenada, que a ré fosse condenada por força daquelas condutas constituírem crime. Coloquei meu rol de testemunhas, datei e fechei a peça. Aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu vou fazer os meus pedidos concluindo tudo que eu narrei durante a minha defesa. E o que eu pedi na minha peça? Houve aqui um equívoco no espelho de correção, porque eles não colocaram pontuação para você falar aqui no pedido final sobre a preliminar. Vejam que no espelho de correção não faz referência àquela preliminar. A gente tinha uma peça correta aqui para fins de correção da OAB e vai ficar desse jeito. Mas numa peça do seu dia a dia na advocacia, você tem que reiterar lá nos pedidos tudo que você falou. Então, aqui, antes do pedido de absolvição sumária, que é mérito, eu deveria ter criado um item anterior para reiterar o meu pedido de acolhimento da preliminar e nulidade da citação. Por quê? Porque se a citação for declarada de fato nula, a nulidade dela, então o processo vai voltar ao momento da citação nula. O juiz não vai analisar o mérito agora, entenda. Se a citação, você alega que houve nulidade e que, portanto, ela não existe formalmente, o que vai acontecer? O processo vai voltar até o momento da citação para que se proceda a uma nova citação e para que se dê novo prazo para apresentar defesa. Então, era necessária que houvesse aqui a remissão ao seu pedido de preliminar e pedindo como consequência que o processo retroaja à fase de citação para que haja uma nova citação e para que seja concedido um novo prazo para a defesa. Porque se o juiz acolhe a sua preliminar, ele não